o primeiro episódio do podcast Mulheres Empresárias de Sucesso. Olha que incrível, gente! Hoje se inicia mais um passo dessa jornada tão incrível que é o Clube MES. Um clube feito para você, mulher empresária, mulher empreendedora que quer destravar a sua jornada. E com vocês hoje, iniciando esse podcast, eu estou com duas mulheres incríveis. Duas mulheres empresárias, empreendedoras que estão aqui para contar suas histórias, para poder incentivar, inspirar mulheres e contar os seus desafios, seus propósitos. E olha que legal, elas têm um projeto muito lindo e elas vão contar isso para vocês. E eu tenho certeza que você também vai achar incrível. E olha, esse podcast ele foi criado para contar histórias de mulheres que, assim como você, como eu, acreditam nos seus sonhos. E eu estou aqui com duas empresárias hoje. A Vanessa, ela que é proprietária da Vanessa Linda Prata, que se você não ouviu, eu tenho certeza que você vai ouvir muito falar dela. E também a Maquele, que ela é proprietária da Godinho Móveis. E olha só, que legal, gente. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. O primeiro podcast do clube. Nossa. Gente, elas são membros do Clube MES. Lá eu acompanho as histórias delas dia após dia. E isso é muito bacana porque a gente caminha junto. Não é verdade? É verdade. Conta um pouco para mim. Eu falei um pouco da sua empresa, mas eu quero que você fale quem é a Vanessa. Conta pra gente. Hoje, primeiramente, quero falar para você parabéns, desejo assim, sucesso, que alegria de estar aqui no seu primeiro podcast. Tenho certeza assim, que vai ser estouradão. Vai vir muitas mulheres incríveis aqui, porque você tem esse conhecimento, você tem esse clube incrível que eu faço parte e eu quero desejar assim, muito sucesso mesmo para você, viu? Muito obrigada. E a Vanessa Linda Prata, ela já existe no mercado há 15 anos. É uma loja lindíssima de prata, semijoia, relógios, alianças. Realmente, assim, é uma loja com que eu tenho muito esmero, muito prazer, muita alegria. Amo realmente o que faço. Parabéns. E Maquele, me conta um pouco de você, da sua jornada. Hoje, para mim também, eu faço das palavras da Vanessa minha, porque me senti muito, muito honrada mesmo em ser convidada para estar participando desse primeiro podcast, assim, ainda mais eu que, vamos dizer que sou nova dentro do clube ali, então fiquei muito feliz mesmo. Acompanho sua trajetória, vejo da mulher que você é de sucesso, de quanto que você é empreendedora, né, e quanto que você tem tentado trazer as mulheres para perto de ti e também mostrar, né, da força da mulher dentro do empreendedorismo, né? Isso é muito, muito lindo dentro do nosso caminhar e mostra, né, que sozinhas nós podemos ir até uma altura, juntas podemos ir bem mais longe. É verdade. Tá, a Maquele, então vamos falar um pouquinho. Eu sou a Maquele Godinho, sou mãe de duas lindas moças e sou casada há 21 anos, e sou proprietária da Godinho Móveis. A Godinho Móveis também existe há 21 anos. E é uma caminhada minha e do meu esposo, que é o Osmar Godinho. Nós caminhamos juntas nessa questão do trabalho. A Godinho Móveis é uma empresa que tem uma indústria de móveis sob medida. Hoje nós trabalhamos com móveis de alto padrão. Lá você pode encontrar desde cozinha, sala, quarto, escritório. Só você vir com o seu projeto e que a gente realiza o seu sonho de executar os móveis da sua casa. Inclusive, eu visitei e é lindíssima mesmo. Sou cliente da Vanessa. Que loja, né? Que loja linda também é da Maquele. Assim, é incrível. Então, quem sonha móveis com estilo e com requinte, né? Porque Exatamente. É primeira linha e é maravilhoso. E cheirosa, né, amiga? E cheirosa, é verdade. Gente, esse podcast a gente vai falar de negócios, de vida, de liderança, de fé, de alma, de mulheres que desejam crescer com propósito, né? Porque vocês têm vocês têm um projeto lindo. É um projeto que nasceu em uma união de mulheres e a gente vai falar muito sobre isso também, né? E como é interessante, né? Unir mulheres, unir empresárias em um propósito, né? E eu quero que você conte para mim, Vanessa,
né? O que foi esse projeto? Conta pra gente primeiro um pouco do projeto e o que é unir mulheres empresárias, mulheres que têm um propósito em um único projeto que não é empresarial, mas que une interesses em comum, mas que levam a gente a crescer. Conta pra gente. Olha, esse projeto é muito lindo, ele é feito pela coordenadora, que é a Estela Centurion. Nós fomos convidadas por ela, e um dos princípios tinha que ser mulher cristã, né, que conhecesse a palavra de Deus, tivesse a fé em Jesus. Então nós fomos convidadas, né, Maquele? Maquele pode me ajudar para não faltar nenhum detalhe aí, porque é muito lindo esse projeto. E são 12 escritoras. E conta o nome do projeto pra gente. O Sim para Deus, que já está virando marca, já de antemão já vou falando, já está virando marca. O Sim para Deus tem 12 histórias maravilhosas de mulheres empreendedoras, de mães. Que mais, Maquele? De mulheres reais. Mulheres reais, que tiveram assim, encontros com Deus, que naquele momento assim, elas decidiram se reerguer. De dizer sim para Deus, porque tudo que é de bom vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. Sim. Então assim, quando você está naquele momento decisivo da sua vida, o que você vê, aquela palavra de força, de fé, e fala, sim, Deus, eu vou seguir em frente. Então assim, tem histórias aqui chocantes mesmo, assim, incríveis, né, amiga? Eu falo que são junção de 12 mulheres comuns, mas ao mesmo tempo mulheres extraordinárias, que das suas dores e das suas fraquezas e até mesmo dos momentos mais improváveis tiraram força primeiramente em Deus, nas suas cicatrizes, e ali conseguiram se ressignificar. Olha que legal, e é um projeto que tem muitas mulheres que elas têm os seus negócios, mas a gente vê a importância de você unir forças através de um propósito, né? E quando a gente fala de propósito do clube, né? O clube, ele é um propósito que hoje ele tem muitas mulheres e essas mulheres são unidas. E olha, eu tô com 2 mulheres aqui que estão no mesmo projeto, um projeto independente, mas que são do clube. E isso é muito gostoso, né? Porque você encontra pessoas que nessa longa jornada, elas no meio do caminho se unem a você e também fazem parte de outros grupos, outros projetos. Isso é muito gostoso, né? Como é bom a gente crescer em comunidade. Muito. Né? E me diz uma coisa, você com seus negócios, né? Como que você vê, Vanessa, essa sua jornada e como que você acredita que o meio empreendedor em comum para você estar em comunidade, estar em outras mulheres, isso pode agregar à sua vida? Olha, eu já vou falando que agregou muito, porque teve um tempo da minha vida que eu só pensava em trabalhar. E como eu gosto de trabalhar, eu trabalhava muito. Mas aquele meio social, aquele meio de fazer uma amizade, de fazer network, eu achava assim essa palavra network, tá, por onde que eu começo? E quando veio o clube, eu entendi que é socializar mesmo. É quando você vai fazer uma inauguração, um coquetel, você tem aquelas amigas que vão agregar ao seu trabalho, que vão somar, vão te dar aquele brilho. Porque chega um momento da vida que você trabalha tanto, que você fala assim, nossa, como eu me sinto sozinha. E quando você encontra uma mulher empoderada como você, né, à frente de um clube que já passou por tantos processos de empresas, de reerguer, de ter caído uma empresa, né, de ter talvez remodelado o teu negócio. Então, assim, a gente entende que essa troca de energia, essa troca de experiências nos faz crescer. Como a gente estava falando antes, a gente encontra e fala com uma outra amiga num chá, numa tarde, num lugar que a gente vá, a gente encontra e fala assim, nossa, uau, esses dias ela não estava legal e hoje ela já se reergueu e aquilo ali já se tornou uma história assim de fé pra gente, né, de inspiração. Então, assim, quando a gente participa de um meio de mulheres que estão ali, esses dias eu estava pensando, ser uma mulher de negócios, de sucesso, é aquela mulher
mulher que realmente sabe socializar, não é só a conta de milhões que a gente espera ter, mas é saber, sim, se relacionar, socializar. Num momento como esse, né, que a gente está fazendo esse evento tão lindo, ter amigas para convidar, né? Então, assim, faz parte desse mundo nós socializarmos mesmo. Não é só aquela troca de moeda, eu encontrar com a Gisele e eu só quero vender para a Gisele. É aquela troca de experiência, de amizades, e daí saem muitas amizades boas, né, amiga? Verdade. E Maquele, me conta, como você enxerga o papel da mulher empresária, empreendedora, no meio da sociedade, nesse meio de comunidade? Olha, se a gente for olhar para a história da mulher em si, a gente vê que a mulher, ela alcançou muitos espaços. E hoje até veio à minha mente algo que eu acordei cedo e eu fui ler a palavra, e naquele momento o que eu li estava relatando a vida de uma mulher, e que ela foi casada com o marido, e num certo momento falaram que ela tinha que abandonar aquela pessoa e voltar para uma outra. Eu fiquei pensando assim comigo, as mulheres não tinham, não poder nesse termo, mas assim, elas não conseguiam se decidir sozinha, as pessoas se decidiam por ela. E hoje eu falo que as mulheres em si, saiu da cozinha, ela avançou para a sala da casa, e depois disso que ela passou a porta, ela ganhou espaço dentro da sociedade. Não só como empresária, mas como voz, como aquela que tem que dar conta de tudo, porque muitas vezes a gente vê aquela que faz o papel do homem, da mulher dentro da casa, e não só dentro da casa, mas também na empresa, na sociedade. Então, de uma forma ou de outra, nós ganhamos muitos espaços. E esses espaços, eu acredito que foram conquistados ano após ano, mês após mês, dia após dia, com até mesmo com muitas coisas que as mulheres acabaram abdicando, porque às vezes a gente acha que ser uma mulher empreendedora é você vestir uma roupa de Mulher Maravilha, mas não é. Nós temos que dar conta de muitas coisas para você ser uma mulher e ser uma empresária de sucesso, porque você tem que estar ali se posicionando, se mostrando que você está bem, mesmo nos dias que você, vamos dizer assim, levantou, chorou lá debaixo do chuveiro, você tem que secar tudo aquilo e mostrar para as pessoas, não, eu estou bem, eu tenho sucesso. Então, assim, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. É muito. E eu vejo assim, eu sinto isso, que a gente parece que a gente é testado de todo momento. Desde que a gente nasceu, a mulher, ela já é ali, né, um negócio que tem que dar certo, porque a todo momento a gente está ali em prova. Quando você não sai para trabalhar, é porque você não sai para trabalhar, é porque a mulher ficou em casa. Aí quando trabalha demais, não pode, porque trabalhou demais. Então parece que a mulher em todo momento tá ali, né, naquele sendo negócio, cobrada, né? Sendo cobrada com uma cobrança. Então acho que vale a gente entender onde está nosso ponto de partida, né? O que faz sentido para cada uma, né? Exatamente. O que faz sentido ali de verdade para você é o que vale. Né? Hoje, quando você falou assim, quando a gente é cobrada, até essa questão, porque são os dois pontos da moeda, né? Quando nós ficamos em casa cuidando dos filhos, nós somos criticadas. Criticada porque só quer ficar em casa, porque vai ficar dependendo do marido, porque se abdicou da sua profissão, disso ou daquilo, ou quando a gente trabalha demais ou quer dar conta de tudo, fala, abandonou os filhos, só visa a questão do dinheiro, não visa o cuidado com a família, só vê cifras. Então, assim, são dois lados e dois lados muito difíceis de você injustos, analisar. Né? Injustos, porque assim, porque ou ela abdica de um lado para cuidar da família, dos filhos que veio, ou ela abre mão desses filhos para poder trazer um conforto melhor para esses filhos, e muitas vezes da mesma forma ela é cobrada pela sociedade. Por isso que a escolha tem que ser feliz, né? A gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer para fazer bem, fazer feliz. Saiu para trabalhar, a mulher tem que sair feliz, sabendo que aquilo que ela escolheu para a vida dela, ela tá confortável naquilo.
né? Então, ficou para trabalhar também, fazer bem feito, né? Ficou em casa também ficar feliz, né? Não com uma cobrança. Como a gente está falando de livro, O Sim para Deus, eu também estou lendo o livro de Feminina, é o nome da Karina Rizard. É maravilhoso. Olha, já fica a indicação. Feminina, Ali fala sobre a gente buscar com toda a força que nós temos, que a mulher é uma mulher forte, toda mulher, de buscar esse equilíbrio da feminilidade, sabe? A gente pode sim ser uma empresária, mas a gente também pode, em algum dia da semana, combinar de fazer um bolo, sabe? Sim. Com uma filha ou com um filho, para um filho, sabe? A gente pode encontrar esse equilíbrio de se sentir também feminina. Porque senão a gente vai exercitando só o lado masculino de trabalhar, que é o lado... A energia do dinheiro. Que é o lado direito, né? Que é a força, o foco, né? O raciocínio. E não que a gente vai ficando masculinizada, assim, talvez a gente tá toda feminina, mas dentro pensando muito pelo masculino. E se a gente exercitar esses dois lados, que é o lado também esquerdo, que é o lado emocional, o lado do criativo, o lado feminino, a gente vai sentir até uma empresária de sucesso se sentindo também uma mãe de sucesso. A gente pode encontrar o equilíbrio nisso. Porque o sucesso, ele tá em todas as áreas da nossa vida. Está no teu lar, está com as amigas, a gente consegue sim, sabe? Como a gente é inteligente, fortes, eu acho que a gente consegue buscar agora esse equilíbrio. Eu acho que o mundo tá voltando para isso, sabe? Não ser só uma workaholic ou só uma mãe do lar ali. A gente pode, sim, pegar uma agenda e falar, não, essa semana, um dia da semana, eu vou tirar para estar fazendo uma caminhada com meu filho, ou para fazer um bolo, um almoço gostoso, almoçar com a minha família. Então, assim, essa é uma das coisas que tem aflorado no meu coração, sabe? E eu gostaria de ter passado, né? Eu falei, vou passar para elas isso, porque é maravilhoso. Karina Rizard. É muito lindo. Bonito. Tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir isso para poder se entender também. E se sentir uma profissional feliz. Porque muitas vezes a mulher está ali trabalhando, mas se sentindo esgotada, infeliz. E como eu falei, às vezes está até bem financeiramente, ali está no azul, está no vermelho, não sei. Mas a pessoa, ela tem que estar sentindo realizada no que faz. Isso. E não é só ali fechando negócios, fechando um belo de um contrato. Eu acho que tudo é uma sinergia. Equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? É verdade. Maquele, me conta, o livro, você tem uma história aí dentro, né? Tenho. E assim, a gente não vai contar tudo, porque vocês também vão ter que dar uma olhada nesse livro, ler esse livro que tá incrível. Mas me conta, como foi você escrever? Você já tinha escrito, como foi você contar ali a sua história para tantas pessoas, né? Assim, aquilo ali transcende em outras vidas e você tá contando a sua intimidade ali dentro. Gi, a gente costuma dizer assim, que eu quero dizer, eu, a Vanessa e a Estela, que é a nossa coordenadora, que isso aqui é um legado. E eu falo que ele é meu filho de papel, porque de uma forma ou de outra nós gestamos ele em segredo. Eu vou falar por mim, não sei da Vanessa, mas da minha casa, quem sabia era meu esposo, minhas filhas, e somente que estava sendo escrito esse livro. Tanto é que quando eu fui contar para os meus pais, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu tenho uma novidade para te contar, daqui tantos dias eu vou te contar. Ela achava que eu estava grávida. Ela falou assim, falou pro meu pai assim, ou ela tá grávida ou ela vai estar estudando para ser pastora. Eu não sei o que ela tá me trazendo aí. Legal. E quando eu trouxe que era um livro, ela falou, uau. E quando eu contei para algumas pessoas, a mesma coisa foi uau. E quando eu recebi o convite para escrever, eu também me fiz essa mesma pergunta, só que assim, antes eu já tinha orado por ele, mas não por este formato de livro, porque eu era coordenadora de um ministério com crianças na igreja. E eu falava muito para Deus, eu queria escrever um material voltado para as crianças, porque eu tinha ele desenhado na minha cabeça, como eu tinha vontade de escrever. Mas não foi isso que Deus preparou para mim, né? E quando veio o convite para escrever, eu pensei, mas o que eu vou colocar aqui? E eu comecei a buscar dentro de mim qual que era o meu maior sentimento que eu vivi a vida toda. E através desse sentimento, e como eu consegui curar ele através da fé, através da oração,
que eu trouxe dentro do livro, que é o maior sentimento que acho que a maioria das mulheres carregam, e muitas vezes elas não têm noção de como isso pode nos afundar dia após dia, que é o chamado medo. Verdade. Porque o medo, ele paralisa, ele trava, ele te anula, né? Ele nos aprisiona. Aprisiona, é verdade. E eu falo que eu vivi trancada desse sentimento por muito tempo. Hoje eu posso te falar assim, eu estar falando aqui, para mim é uma vitória. Uma vitória porque assim, se eu tivesse que conversar com você ou atravessar com qualquer pessoa, eu gostaria de me esconder e não conversar. Eu me socializar com mulheres, para mim também é uma vitória. Porque eu não gostava de me relacionar com as pessoas. Eu era muito vista como uma pessoa antipática. Ainda sou, porque eu ainda tenho algumas coisas enraigadas aqui que nem diz meu esposo, que precisa ser destravada. Mas a questão da comunicação era algo muito latente para mim, assim. Eu não gostava de me comunicar. Então eu falo que... E fala tão lindo, né? Sim, nossa. Que é algo que é algo que bloqueia e que é uma mentira, chega a ser, né? É o verdadeiro engano, né? Que o inimigo coloca dentro do coração da gente, a falta de sentimento de capacidade, né? E não é só, quando eu falo sentimento de capacidade, aí eu vou até dizer para todas as mulheres, nós muitas vezes temos esse sentimento. Sim, muito forte. Ou o sentimento de incapacidade de não poder falar, ou achar que as outras pessoas são superiores a nós. Mas Sim. não. É sentimento que são colocados dentro da gente e que muitas vezes a gente vai ali, que nem uma plantinha, ela é uma semente, né? E você vai regando aquele sentimento, aquela coisa, e aí você deixa ela crescer. Eu falo, até ontem tava passando o filme do Raul Seixas e tava com a música da Metamorfose. Eu falei pro meu marido, eu sou essa metamorfose, porque eu me vejo como a borboleta, que ela ficou muito tempo ali dentro do casulo. Ela sofreu, porque a borboleta ela sofre naquele momento que vai acontecer a metamorfose dela, de romper o casulo para que depois ela possa voar e viver tudo que Deus preparou para ela fora daquele casulo. Então eu falo que eu me vejo como essa borboleta. Inclusive, como se diz, o meu símbolo é uma borboleta. Porque eu me vejo como ela. Porque eu fiquei trancada dentro de um casulo. E houve a transformação. Que lindo. E quando você escreve um livro, é muito mais do que, talvez, assim, as pessoas que não escreveram ainda, talvez elas não tenham esse entendimento, mas a partir do momento que você escreve um livro, você deixa aquilo para toda a vida, para todas as gerações, e aquilo ali, ele passa por anos e nunca vai morrer. Não é como você, por exemplo, fazer um post e aquilo ali ficou e você tem seus 5 minutos de fama. Não, muito além. Você deixa a sua história registrada. E contada por você. É uma coisa muito especial. Então, eu falo, quem não escreveu ainda, escreva, porque é uma experiência incrível, né? Você saber que a sua história está ali para o mundo ver, né? Você se passa como autoridade, passa a ser uma autoridade também, né? Verdade. E você, Vanessa, me conta, né, o que foi a transformação da sua vida a partir de escrever esse livro, escrever esse capítulo, e o que transformou a sua história? Olha, eu coloquei ali que é inimaginável. Eu sempre até pensei, falei, nossa, como é lindo escrever um livro. Ficava olhando, né, o tempo que a pessoa levou para escrever. E parece às vezes tão distante que parece tão distante, né? E tem coisas que Deus reserva para nós que é algo assim sobrenatural mesmo. E quando você começa a escrever, digitar ali, é um mundo assim que se abre, porque a gente tem muita história, né? Eu tenho 47 anos e quanta coisa eu já vivi, né? E daí, para você resumir em alguns momentos aqui, a gente quer, primeiramente, exaltar o nome de Deus, né? Claro. De falar tudo que Ele fez por nós. E uma das coisas, eu vou dar até um spoiler, é a minha dificuldade de ser mãe. Então, assim, aqui eu falo um pouquinho do milagre da vida, que é de ter tido meu filho,
né? Eu tenho um filho, eu nem me apresentei direito ali, eu falei mais a loja. Eu tenho um filho de 22 anos, hoje ele é advogado, já trabalha na área. Sou casada também há 30 anos, casei com 17 anos. E eu tive aquela dificuldade de engravidar. E o resto eu falo aqui, né? E tem outras histórias minhas aqui, né? Eu agreguei uma coisa com outra e dei aquela costurada, né? Ficou bem legal, ficou bem gostoso de ler. E isso transformou, né? E você Transformou. sente que como foi para você colocar a sua história e saber que muitas pessoas iam acessar isso. É um pouquinho, seu íntimo. É um jeito das pessoas conhecer um pouquinho melhor a Vanessa, ou talvez quem vai ler nunca vai conhecer a Vanessa, tem a minha foto ali, né? Cada capítulo tem a foto de cada escritora. São quantas escritoras? São 12, mas também é um livro de 326 páginas. Sim. Quando fechou, a gente falou, né? Uau, nossa. né? Não é um livro raso, ela tem muitas emoções ali. E foi transformador, foi realizador também ao mesmo tempo, né? De algo inimaginável. O nosso lançamento foi na Livraria Página, deu mais de 300 pessoas. Foi lindo aquele... Prefeito, Nossa, vereador, sim. Pessoas, né, ali, pastores. Né? E foi incrível, né, Maquele? Foi. E eu falo assim, que como que Deus ele é tão incrível e ele é um Deus de detalhes, porque nenhuma de nós nos conhecíamos. É verdade. Sério? Sério. Vocês não se conheciam? Não. Só a Estela, a gente só Estela. conhecia a Estela. Ela era... Pra não dizer que eu não conhecia alguém, eu conhecia somente a Débora. Mas assim, comercialmente falando. Mas nenhuma de nós nos conhecia. Nossa, que interessante. E o mais assim, como Deus ele é um Deus de detalhes e detalhes assim minuciosos, que as nossas histórias, elas foram se costurando. Gente, que lindo. Exatamente. E foi segredo, a Estela... Nenhuma de nós sabia o que nós íamos escrever, o que sentimento que a gente ia relatar ali. Para não interferir, né? Uma na história da outra. E também foi tão lindo que a Estela fez os convites e depois ela convidou todos. A gente fez um café gostoso, né? Foi naquela panificadora, numa confeitaria, e a gente se juntou ali. Foi onde a gente se conheceu de fato. Olha que incrível. Só. E é legal, assim, que esse projeto, ele é um projeto muito bonito, porque, assim, não é simplesmente escrever o livro, ele vem, né? Vocês tiveram os encontros, eu participei de alguns, inclusive participei no Paraguai, participei da inauguração, do lançamento do livro, e então é um projeto que ele tem um propósito. Então não acabou, você não encerrou ali, não fez, escrever o capítulo e encerrou, isso vai perpetuar, porque agora mesmo vocês estão com um evento, né? Como que vai ser? Conta pra gente. Ai, Maquele, me ajuda, que vai ser maravilhoso, né? Vai, tá sendo preparado com muito carinho, com muita destreza, acho que a palavra correta seria excelência. Excelência. Olha, muita que legal. Excelência, com muita dedicação, com muito esmero. Aberto. Como que funciona? Porque é legal falar isso, porque assim, as pessoas também podem fazer parte dessa história. Exatamente. Nesse momento que a gente, como a gente lançou ano passado, Sim para Deus, eu gosto de pegar porque ele é tão lindo, né? Ele é lindo. Ele é feminino, ele remete uma seda, tem para vender nas livrarias, nós estamos vendendo também. E voltando para esse evento maravilhoso, o que a gente pensou? O título é O Sim para Deus. Sim. E o subtítulo é Uma Tarde Entre Nós. É para a gente rever aquelas amigas, convidá-las, né, para estar ali juntas, tomando um belo de um café, trocando experiências. Vai ter um talk show maravilhoso. O que mais, Maquele? Fala aí, me ajuda. E quando a gente coloca assim, Uma Tarde Entre Nós, é que, de uma forma ou de outra, as mulheres possam ver que nós somos mulheres comuns. Comuns como elas, temos as mesmas dores, os mesmos sentimentos, às vezes passamos pelas mesmas dificuldades, porque muitas vezes podemos estar ali mais em acessão nas mídias sociais, mas muitas vezes não sabe o que acontece por trás, né, daquela pessoa que está em exposição ali, ou o que aquela pessoa que está em exposição já passou, Verdade. O que ela teve que enfrentar, o que ela teve que superar, que nem vamos dizer assim o caso da Vanessa, que lutou tanto para ser mãe. Às vezes quantas moças ou mulheres a gente vê que quer ser mãe e de repente pode ser que de repente uma fala da Vanessa ali
É um testemunho. Mude. É um testemunho, Porque né? assim, o testemunho nos engrandece. Exatamente. Você contar a sua história engrandece pessoas, né? Sim. Você compartilhar a sua dor com o outro, você tá deixando pro mundo, deixando para as outras pessoas solidariedade. Você tá tendo o olhar de olhar o próximo com um olhar que fala assim, não, eu estou com você. Sim. Ou você Né? pegar uma pessoa que de repente está enfrentando uma dificuldade financeira. Eu vou trazer também para o meu caso, como eu tive câncer, ali eu relato no livro isso. E um dos meus primeiros pensamentos foi: o mundo para mim acabou, quando Olha que eu só. vou morrer, né? Não foi isso que aconteceu. Por Veio quê? a cura, né? Pois é, porque assim, primeiro que eu coloquei minha fé em ação, não que de repente de outras pessoas não tenham sido colocada, né? Mas eu não deixei o sentimento que nos mata primeiro tomar conta. Eu busquei primeiro como se diz, me reavivar e buscar dentro de mim vida, para depois e pensar que eu precisava estar bem, né? Então eu acho que de repente uma pessoa que está passando por isso, escutar isso, eu acho que muda a vida dela de uma forma ou de outra. É verdade. Aqui também tem uma história que eu acho incrível, que é da Eliane. Também não vou dar tanto spoiler, mas ela teve uma falência bilionária. Ela chorou, ela foi uma das que falou lá no evento, no lançamento, que ela falou assim, eu perdi tudo. E hoje ela é uma grande, já que a gente tá falando de empoderamento, Sim. gente, eu amo ver o Instagram dela. Ela é uma das maiores, se não a maior Organizadora de festa. organizadora de festa, de eventos do Paraguai. Então, assim, casamentos e festas, assim, dos sonhos. Vê que sim, né? E Que olha- em todas as áreas a gente consegue se reerguer, se superar e transformar. E ela, eu só vou falar que ela, no que ela teve a falência, eu não vou falar a marca, né? Porque alguém vai querer assistir aqui, vai querer comprar o livro. Ela começou a vender produtos cosméticos. Ela pegou uma maletinha e para ela se reerguer, para ela comer, para ela se virar, ela pegou R$1.000 e comprou cosméticos para ajudar na despesa da casa. Não é de arrepiar? Nossa, eu já quero ver essa história. Eu só vi a sua. Então, Você vê que já cada olhei a uma- sua também. Você vê que cada uma se identifica, né? Uma pessoa que passou por um problema de saúde. Sim, claro, nos encoraja. Né? Uma pessoa que quer ser mãe, É. né? Use aí a sua fé, né? Isso. Como a E Maquele falou. nesse café da tarde, nesse tempo, né? Quantas histórias você imagina, né? As pessoas elas vão poder, tanto quem já leu o livro como quem não leu ainda, mas está, né? Nesse momento gostoso de histórias. Sim. Gente, isso é enriquecedor, né? É um Demais. momento muito gostoso. E o ingresso está à venda, então as pessoas podem comprar o ingresso. É assim, o valor é um valor muito. É pra gente se encontrar mesmo, Sim. sabe? Que vai ter um café delicioso, vai ter prêmios incríveis. Ai, Inclusive que da delícia. Vanessa Linda Prata, uma joia incrível, por apenas R$139. Nossa. E eu garanto uma coisa, que quando você chegar lá, você vai ganhar um presente, não é lembrancinha não. Né, todas as pessoas que comprarem o convite, automaticamente chegando lá, vai ganhar um lindo presente. Olha só, Hum. para levar assim para Vai vida. ser inesquecível. Ai, que lindo, eu já quero. Já vou lá. Logo, logo já tá chegando. Vai ser que Sim, dia? Dia 30 de agosto, às 16 horas, no espaço da Igreja Doxa. Não é a nível da Igreja Doxa, mas nós estamos aproveitando ali o espaço que generosamente, né, amiga? foi nos ofertado. Foi nos ofertado ali. A gente vai aproveitar aquele espaço, que é muito lindo também e abençoado. E olha que legal, gente. Em meio a tantos compromissos, metas, vendas, né? Porque nós somos mulheres empreendedoras. Existe um chamado profundo, né? É possível tirar um tempo, a gente se dedicar a algo que a gente ama, se unir a mulheres, fazer projetos. Realizar. E assim né? a gente cresce, e a gente cresce em comum, né? A gente cresce fazendo parte da vida do outro, a gente não cresce no singular, mas a gente cresce no plural, a gente cresce se dando para o outro.
É verdade. E isso faz bem para nossa vida, né? Muito. Existe um estudo que diz que quem é feliz é quem tem amigos, quem traz pessoas para si. É Sim. verdade, porque a gente precisa de pessoas para viver. Ai, é triste andar sozinho, né? Não dá, né? A própria palavra fala pra gente não andar sozinho. Melhor Pra em gente ser dois do que um. Olha que lindo. Que O próprio lindo. Deus já sabe disso. Sim. Na verdade, Né? se você for olhar, Jesus, ele também não queria ser sozinho, né? Ele tinha 12 discípulos. 12 discípulos, Verdade. olha. Eu acho Então, que isso ele já nos ensinou, né? Que tem que estar caminhando com pessoas e em unidade com pessoas. Exato. Por isso a importância de você se juntar a um clube. E é um tão bom movimento. quando a gente acerta, né? Quando a gente acerta um clube, quando a gente acerta É uma verdade. comunidade. Porque assim, né? Eu falo, nada, nenhum lugar é flores. Você não vai encontrar porque você está lidando com pessoas. Então, desafios a gente sempre vai encontrar. O que vai diferenciar é o seu nível. Qual o seu nível hoje de aprendizado, de que você está disposta a crescer? Né? Então é isso que vai diferenciar uma pessoa a outra e até onde você quer ir, né? verdade. Tem pessoas que você naquele momento não está tão aberta, tem pessoas que já está mais aberta a fazer parcerias, a crescer, e também tem pessoas que está iniciando ali nessa jornada do empreendedorismo, também tem medo, às vezes a gente acha assim, nossa, mas olha, ela é um pouco mais retraída, não, mas às vezes ela tá com medo, ela tá com Sim. medo de avançar, de ir para frente, sabe, e aí também o nosso coletivo, o nosso lado de mulher puxar e pegar na mão e falar, olha, vem junto, que aqui você pode se sentir parte, você pode fazer parte e crescer. E quantas evoluíram, né? E quantas mulheres evoluem dia após dia. Eu achei tão lindo que algumas ali pararam, foram ser mãe, né? Como o caso da Yara, que eu achei tão lindo. Sim. Lembra? Na mesa que a gente teve reunião, a gente Isso. conversou. E dali um tempo definiu. Hoje ela foi mamãe, né? Decidiu ser mãe. Decidiu ser mãe. E tantas mulheres que aprenderam a se relacionar ali dentro. Nossa, sim. Que eram mais fechadas, né? Verdade. Que às vezes algumas ficavam até um pouco mais assim, inclusas, assim, elas mesmas, eu não sou pertencente a isso. E hoje são assim, estão voando, né? Sim, verdade. Maquele, a gente está falando hoje do livro, a gente está falando do evento, mas você tem uma grande empresa de sucesso, né, que é a Goldinho. E essa empresa, você falou que ela já está no mercado há 21 anos. 21 anos, 21 a gente anos. comemora esse ano. Né? E são muitos desafios, né? Muitos desafios para empreender. Muitos, assim. Até porque hoje eu acredito que quem olha a Godinho imagina que é uma empresa que já começou nessa proporção, ou que é uma empresa que passou de pai para filho, mas não, a gente foi uma empresa que realmente começou muito pequena, que foi crescendo ano após ano, com os nossos clientes confiando no nosso trabalho, daquele verdadeiro termo que existia antigamente, né? O verdadeiro, tipo, o boca a boca, porque hoje, com a projeção que tem a internet, as mídias sociais, para acontecer uma propagação de uma marca, de uma empresa, é muito rápido. Mas quando a gente olha lá por mais que pareça assim, 21 anos não ser tanto tempo, mas fomos uma geração que passamos por muitas coisas. Eu falo assim que o nosso primeiro escritório era aquele computador de tela quadrada, tipo que era aquela tela de tubo. Sim. Então, assim, é uma empresa que está há 2 décadas. E o que aconteceu nessas 2 décadas? Assim, então tem muita coisa, é uma história muito legal, assim, de ser contada, a história da Godinho. E não só da Godinho, mas do empresário que está por trás dela, né? Sim. Hoje, aqui tô eu representando, falando, né, pela Godinho Móveis, mas a história que tem por trás do Osmar, que é o proprietário que fundou, que recebeu, vamos dizer assim, o legado de trabalhar com a marcenaria, porque eu falo que eu caí de paraquedas. Porque eu casei e logo em seguida a gente já estava com a empresa ali e foi algo que eu abracei e comecei a gostar. Mas no caso do Osmar, que é o meu esposo, ele a vida toda trabalhou com a marcenaria. Então, assim, é algo que ele ama realmente, faz
por paixão, e a excelência que ele quer atender aos seus clientes, que cada cliente que entra dentro da porta da loja, quando vai receber o móvel, como que ele vai se sentir satisfeito ao receber isso. Então, assim, não é só, vamos dizer, um ganha-pão, mas tem um amor envolvido ali. E como mudou, né, a tendência, o design dos móveis, né, Sim, de lá para sim. cá, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a desenhar em 2012. Quando eu olho o meu primeiro projeto que eu fiz, quando eu olho um projeto hoje, gente, eu falo, como que alguém recebeu isso dentro da casa dele? Não pode. Mas é evolução. A evolução que aconteceu, assim, né? Tanto é que nossos primeiros projetos, assim, era aquele que era desenhado na mão, que era, tipo, tinha que levar até na casa da projetista, a projetista desenhava, daí você ia lá, buscava, aí mostrava pro cliente no outro dia, fazia 4, 5, 6 folhas. Pensou? Não é como hoje, trabalheira. assim, você vai lá, senta no computador, Tecnologia. desenha, o cliente tá ali na tua frente, já imprime o projeto, pronto, Sim. e acabou. Não, era algo muito artesanal Muito mesmo, até a questão do desenho, tipo, tinha que ser com lápis de cor, mas de repente falar assim pra ela, olha, o cliente quer um tom claro, não, ele quer um tom mais escuro, então eu tinha que buscar os tons do lápis de cor que ia se ajustar Legal. a tonalidade que ia. Aí levou o projeto pro cliente, não precisa alterar, daí você tinha que ir lá, levar pra pessoa, a pessoa redesenhar de novo, ou apagar, é um processo, assim, muito interessante. E qual foi seu... Nessa área, né, uma área que você mesmo falou, seu marido começou, você segue. Qual o seu maior desafio como mulher? Primeiro que ele tem uma liderança muito forte, assim, ele é líder nato. E estar debaixo dessa liderança dele, até em ambos os lados, né, tipo, como esposa e como sócia, eu vejo que é bem difícil, né, porque você tem que tentar manter o relacionamento casa e trabalho estabilizado. Mas eu tinha um contraponto, que nem eu falei, a questão do medo, questão da fala recalcada, e não por ele, porque ele sempre foi um dos meus maiores incentivadores e sempre me impulsionou para crescer e para buscar conhecimento, tanto na área de trabalho, porque eu falo, eu não era designer de interiores, eu fui gostar da área. Tanto é que eu imaginava, quando eu era jovem e me casei, eu queria fazer direito. Meu sonho era fazer direito. Não fui para essa área, e com o tempo trabalhando eu fui começando a gostar e vendo da necessidade que a empresa tinha, que precisava, porque, como eu falei, a gente tinha o desenho ali na mão. E eu fui vendo aquela necessidade. Não, alguém precisa desenhar no computador, porque estava chegando a época dos desenhos 3D. E eu falei, por que não aprender? Sim. Então, assim, mostrar, vamos dizer assim, o meu valor para a empresa, o quanto eu era importante, porque eu fui chegando devagarzinho, assim, vendo, hoje eu acho que a gente... hoje você é necessária, né, amiga? Vendo que precisava da parte administrativa, atender um cliente via telefone, agendar um orçamento, quando esse orçamento vinha, como que a gente ia mandar para o cliente, né? Porque era tudo muito novo, tanto para mim quanto para ele. E geralmente é a mulher que vai buscar inovação. Exatamente. Porque assim, no negócio a gente tá mais atenta. Homem é mais Às pé no vezes, chão, né? Eles estão mais fechados lá no escritório, Pra mudanças, estão muito abertos a mudanças. E a gente vem e traz a inovação. E quando a Gi fala essa questão da inovação e você buscar conhecimento, porque o homem, ele pensa muito de uma forma racional, prática. A mulher, ela vai organizando de uma forma, até na parte estratégica também. E se a gente tem sabedoria, quando a gente tem o esposo como sócio, você não pode impor. Você tem que trazer com sabedoria, com cuidado, com amor, e mostrar que aquilo é necessário. Exatamente. Aí, olha, fica a dica, não é só no comércio ali, né? Em casa, em tudo. Tem estratégia. Exatamente. Eles não têm que sentir que a gente está impondo, a gente está apresentando. Uma ideia. Uma ideia. E que eles possam, né, trazer como se fosse uma ideia que surgiu dele. Mas que... Exato. E que você conduza isso também à mulher, né? Porque muitas vezes a gente tem essa necessidade, até a questão do orgulho de dizer, não, eu que trouxe a ideia, meu esposo não fez isso. E não, a gente pode
auxiliar eles nessa caminhada, nessa trajetória, né? Porque é um desafio, né, de egos, assim, às vezes, quando um não tem um pouco mais, de trabalhar junto, um sobressair, a ideia de tal, então tem que saber equilibrar. Sim. Né? E no final, se o cliente faz ali, fecha o orçamento, os dois saem ganhando, exatamente. Né? E eu falo que eu costumo muito ser a auxiliadora. Ele que construiu a marca, que idealizou, que começou, mas eu fui sendo a auxiliadora no percurso ali, tanto a auxiliadora no lar, porque muitas vezes tinha que trabalhar até tarde, porque no começo produzia, montava, tudo fazia meio que sozinho, né? Então não tinha uma equipe como existe hoje, né? Foi uma equipe que ela foi crescendo dia após dia, né? E sendo construída também nesse dia após dia, não foi algo que de repente hoje eu imaginei que eu vou ter 30 funcionários e do nada aconteceu, não foi, começou com ele, né? Depois veio outro e foi outro, e assim foi construindo, né? E eu acho que um auxiliando o outro, mas quando eu olho para Maquele, eu vejo que ela também foi crescendo ano após ano, tanto na questão de como fazer com que as coisas acontecessem, tanto buscando conhecimento, tanto na área do designer de interiores, ou na parte de administração. Até agora que tá essa questão do marketing ali, que você tem que estar aparecendo, quebrando a questão da vergonha. Virando estrela de cinema. Os 5 minutos, nossa, agora virou fama. Né? Exatamente. Então, assim, é algo que você vai, construindo tijolo por tijolo. Porque a gente aprendeu que o cliente agora tem que se conectar com a gente. Exatamente. Tem que gostar do estilo da Maquele, né? Ele tem que gostar da Maquele, ele tem que gostar dos donos. Tem que se conectar. Se não se conectar, não vai. É um conjunto completo, né? Agora é um conjunto completo. Não é mais com o funcionário. A pessoa tem que gostar ali do CEO ali, do empreendedor ali, que está por trás daquilo. Eu falo que tem que se conectar, assim, que tem que fazer sentido para a pessoa, né? Exatamente. Que aquilo que a empresa representa tem que ser o que a pessoa que vai comprar, ela acredita que as ideias batem. E a gente não é assim, não, vou comprar lá porque eu gosto da fulana lá, né? Ela é querida, me sinto à vontade, me sinto em casa, né? É verdade. E Vanessa, me conta, você, né, que tá à frente também tantos anos, qual que é o seu maior desafio? O que é a sua empresa para você, seus crescimentos, seus desafios? Conta um pouquinho pra gente. São muitos desafios, né? Eu venho de uma família de empreendedores de joia, né, de joalheiros, já há muito tempo atrás, não muito também. Bom, já falei minha idade, né? Não adianta. Meus pais tinham Vanessa Joias aqui na cidade. Era bem conceituada, era só ouro, e foi mudando, como a Maquele falou, as coisas vão modernizando, vai entrando a semijoia, vai entrando a prata, vai entrando outro tipo de metais, e a gente vai se ajustando, e a gente vai se remodelando, né, para aquilo. E há um tempo atrás nós estávamos com 7 anos de loja, né, a gente estava com loja física, e agora a Vanessa Linda Prata está com a loja online, também se adaptando no mercado, se adaptando nesse mundo, nessa avenida de milhares de pessoas. O que a gente pensou? Às vezes a gente fica pensando, esperando ali 5, 10 pessoas girando no teu piso de loja. E o que a gente pensou? No online, passa disso, né? Muito. Então a gente se conecta, o e-commerce, a gente já querendo colocar em outras plataformas também. Então é isso. E foi o que eu falei, a Vanessa, ela tem esse momento de querer também desfrutar um pouco da vida, né? O meu filho já está adulto, já está maduro ali, já nem tanto, né? Mas está comigo ainda. Mas o meu filho já está crescido, tá só eu e meu marido, então a gente começou a analisar o que é a vida. Sim. Porque a gente vai parar para desfrutar da vida quando? Verdade. Então eu quero sim essa junção da Vanessa desfrutar da vida, da Vanessa ser empreendedora e claro que a gente quer se realizar como empreendedora, né? E é isso, eu tenho me sentido assim muito plena de ter feito essa mudança, sabe? De loja física para loja online e muitas coisas virão, e muitas novidades virão. 15 anos no geral a gente tem a Vanessa Linda Prata e eu tenho certeza assim que
eu venho acompanhando a tendência, vendo o que está no mercado. Nossas pratas vêm da Tailândia, peças lindas, diferenciadas. Não é aquela prata comum, sem brilho ou só lisa, porque tem muita gente que pensa na prata só naquela coisa mais lisa, né? Não, a gente tem peças cravejadas, peças prata turca, pedrarias, pedras brasileiras, pedras também internacionais. Então, é um nicho, assim, a Vanessa Linda Prata tem um nicho mesmo de peças lindas. Que legal. E conta, aproveita e fala como que é para as pessoas adquirirem os seus produtos e estarem comprando da Vanessa. Então, a gente está planejando já, né? Logo, logo está lançando o nosso site. E a gente tem o WhatsApp, nós temos 3 contatos de WhatsApp, nós temos o Instagram. E é isso, só nos chamar que a gente tá ali mandando foto, Qual mandando que é o levar, entregando. Vanessa com W, Linda Prata. Tudo legal. junto. Vanessa com W, meu pai quis enfeitar, não é com V. Vanessa com W, Linda Prata. Perfeito. E você, Maquele, como que as pessoas fazem para adquirir? Vão até a loja? Conta um pouquinho e aí tuas redes sociais. Bem, normalmente não é um processo tão mais prático como o da Vanessa, mas normalmente os clientes nos procuram com um projeto, ou se eles ainda não têm o projeto, nós também fazemos um projeto de interior para eles, agenda um horário, um dos consultores vai até a residência, faz as medidas ali para esse primeiro projeto, nós preparamos o projeto com os arquitetos que nós temos na loja, convidamos eles para vir até a loja tomar um café e a gente apresenta. Ou normalmente quando a pessoa já tem um projeto pronto, ele já nos encaminha e a gente prepara o orçamento, né? E apresentamos para ele, dentro de todos os padrões de qualidades que nós oferecemos, marcas que nós trabalhamos, marcas renomadas e conceituadas, né, que são de acessórios de móveis. Eu vou falar uma delas que é a Bloom, que ela é uma das corrediças e dobradiças que é a melhor do mundo. Tanto é que elas não são fabricadas no Brasil, ela vem da Áustria, né? E Chique. também uma das coisas que nós trabalhamos é a Zen, que a gente costuma dizer que ela é uma joia, que ela é um puxador que a gente coloca nos móveis. Então ela é como se a gente estivesse colocando uma joia ali no móvel, de tão perfeito que Quando eu for lá fazer o meu móvel, eu quero esse daí, amiga. Então, assim, a gente procura ter parceiros de qualidade que vão nos dar respaldo dentro do que nós vamos trabalhar. Sim. E assim. É isso. E o Insta do... Nosso vou deixar Insta aqui também. é Godinho Móveis Foz. Godinho Móveis Foz. Legal. E o seu? Não, e nós temos o site também, que a marca agora ela passou por um rebrand, né? A gente fez toda uma reestruturação da identidade visual, então, até porque já estamos, né, com 20 anos, então a gente percebeu que havia essa necessidade, né, de reestruturar a identidade visual, então nós passamos e agora também fizemos a implementação do site, que é www.godinhomóveis.com.br. Perfeito, gente. E o Sim para Deus. Eu vou pegar aqui o livro. Olha, o livro, gente, que lindo, com tantas histórias inspiradoras aqui para vocês. Eu já tenho o meu. E dia 30, conto para eles de novo, Vanessa, dia 30/8 desse mês mesmo, nós temos uma tarde entre nós. Isso. O convite está por apenas R$ 139. Lindíssimo. Olha, tenho certeza que vocês vão desfrutar de uma tarde entre amigas muito, muito gostosa. E vamos muito nos ver lá, todas nós, Sim. com esse momento tão gostoso, com tanta eu digo assim, é um momento para nós mulheres, né? Confraternizar, pra gente né? confraternizar, pra gente obter conhecimento, pra gente tirar um tempo que é necessário, né? Que a mulher precisa tanto. E eu quero que vocês agora falem para mim, uma de cada vez, uma frase ali de inspiração para essas mulheres. Pode começar com você. Olha, eu vou falar o versículo que está em Jeremias, que está na parte do meu capítulo ali, que eu amo. Inclusive, o capítulo é Brilho Além das Joias. Então, tem muitos detalhes ali, uma história bem gostosa de ler, que é o meu capítulo 12. O meu é o último por causa da Vanessa com W, né?
Mas, eu vou falar então, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Sim. Esse é Deus falando, né? Ele é que sabe os melhores pensamentos que tem ao nosso respeito. Então, assim, ele também sabe o que a gente sonha. E, com certeza, ele trabalha para que os nossos projetos, os nossos sonhos se realizem, né? Deus é um Deus fiel. Amém. E você? Bem, eu vou falar do meu capítulo, então, né? Que é o 9, é a força do voo e a leveza da fé. E eu vou trazer Hebreus 12, 2, que ele fala, né? Que a fé é a convicção daquilo que não se vê, mas é a convicção do que vai acontecer, né? Agora fugiu a forma correta do que ele é, mas ele quer dizer assim, que você tem certeza daquilo que vai acontecer através da fé. Crer. Que lindo. Olha, Que lindo. muito legal, gente. Eu amei estar aqui com vocês. Nossa, que Foi agradecemos. tão bonito, assim, foi tão especial, foi tão leve. E eu tenho Parabéns, certeza viu? que vai abrir, assim, eu escolhi as pessoas certas para estarem comigo hoje e que é só o começo. Só o começo, E Gi. que, assim, também esse projeto, assim como a empresa de vocês, prosperem muito. Amém. E com certeza, a gente fazendo as coisas certas no caminho de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Né? A gente não precisa nos agoniarmos nem termos aflições, né? A Não. gente só precisa crer. E É aí verdade. Deus se encaminha A de gente fazer não o tá no resto. controle de nada, tá tudo nas mãos dele. Verdade. Gente. A única coisa que a gente tem que fazer é se movimentar. Se movimentar. Verdade, se movimentar. E é o que a gente faz Aham. e ama. Exatamente. Movimentar para que as coisas fluem, né? Com Vamos certeza. E dê certo. Gente, esse é só o começo. Esse é o primeiro episódio do podcast Clube Mulheres Empresárias de Sucesso. Aqui a gente vai trazer histórias reais, mulheres reais, para você se inspirar, para você crescer e para você também iniciar a sua jornada empreendedora, porque você também consegue. Então acredite nos seus sonhos e faça acontecer.